Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, em Portugal e no Brasil, nos acompanham, nós mandamos uma saudação especial aqui da Terra Santa, da terra amada por Deus. Estamos a celebrar o 29º Domingo do Tempo Comum e, mais uma vez, nós nos colocamos a caminho com Jesus, em direção a Jerusalém. Hoje, também iluminados por um outro acontecimento que a Igreja Universal é convidada a viver, o Dia Mundial das Missões. O Papa Francisco deixa-nos a mensagem, juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos. Este Evangelho é aquele que nós somos convidados também hoje a meditar e a levar para as nossas vidas. Passo a passo com Jesus, segui-me nesta caminhada. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia diante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. Anunciavam as coisas que lhe havia de acontecer. Não se tratava de uma viagem a passeio à Cidade Santa, mas pela terceira vez anuncia o que lhe acontecerá em Jerusalém. Jesus vai à frente. Nunca o mestre ia atrás dos seus discípulos. Contudo, Marcos sublinha esse detalhe não para dar a entender alguma posição privilegiada de Jesus. Ele seguia adiante porque estava convencido do que realizava. Considera que o momento de aparecer em Jerusalém, de chegar até onde tem que chegar. Pouco tempo depois se entregaria. Foi no caminho, então, que Tiago e João lançaram a pergunta sobre o lugar que ocupariam junto a Cristo em sua glória. Talvez uma preocupação com corações humanos que lida com seus dilemas interiores, inseguranças, medos e desejo de possuir garantias até no plano espiritual. Primeiramente, eles não entendem absolutamente nada do que Jesus quer instaurar. Passam por cima de tudo que havia visto e ouvido ao longo do tempo de formação com o Mestre. Em segundo lugar, as expectativas deles sobre o reino de Deus têm já um modelo preconcebido em suas consciências. Terceiro, para eles um modelo do reinado de Deus seria uma versão aperfeiçoada dos reinos temporais em que prevalece uma dominação de relação socioeconômica, senhores e escravos, ricos e empobrecidos, dominadores e dominados. A resposta de Jesus é simples. Esse detalhe não lhe compete. Isso é decisão do Pai. Além disso, recorda-lhes que antes da glorificação é necessário beber o cálice. A nova vida inaugurada por Jesus dispensa qualquer rastro de domínio humano. Ingenuamente, os discípulos pensavam que uma mudança de dominador traria vantagens e benefícios pessoais e coletivos. Jesus corrige esta forma de pensar. Ele ensina que veio para inaugurar um tempo novo em todos os sentidos, inclusive na conversão dos corações e das mentalidades. É preciso atitude de doação de si e de serviço destinado aos demais. Quem tem essa postura é grande, mesmo não usufruindo dos aplausos da plateia. A grandeza de caráter e as atitudes de servir com amor já glorificam quem as tem. Com o passar do tempo, percebe-se o valor dessas pessoas. Conhece as árvores pelos frutos. Ao exemplo de Cristo, ao meditar nossa salvação eterna com a postura de generosidade total e serviço desinteressado, leva-nos a perceber que vale a pena imitá-lo para termos efeitos da salvação por ele trazida. Hoje, nós vamos continuando este caminho iluminados por estas figuras que Jesus vai ensinando, mas hoje temos um episódio que nos é trazido, acima de tudo, no diálogo inicial de Tiago e de João, que depois se estende a todos os discípulos, precisamente acerca de quais são as vontades que nós temos. Escutemos aquilo que o Evangelho de São Marcos hoje nos diz. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Disse-lhes: Que quereis que vos faça? Eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e receber o batismo em que eu sou batizado? Eles disseram: Podemos, sim. Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É daqueles para quem está reservado. Os outros 10
tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis como aqueles que são considerados governantes das nações fazem sentir a sua autoridade sobre elas, e como os grandes exercem o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se servo, e quem quiser ser o servo, seja o primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos. Temos este texto forte que nos fala deste contacto ou desta pergunta que Tiago e João vêm trazer até Jesus. Acima de tudo, espanta-nos um pouco por vir de quem vem. Nós, por vezes, temos estas atitudes. E muitas vezes estas atitudes são agravadas pelo facto de sermos pessoas que temos tido uma experiência tão forte junto do Senhor e depois, no momento da verdade, o que é que nós fazemos? Quase que fazemos estragar toda a pintura da nossa vida. E aqui também nós vemos Tiago e João, e a semana passada vimos Pedro, que são aqueles discípulos eleitos para estar no momento da transfiguração junto de Jesus. Aqueles mesmos discípulos que Jesus convida consigo para ir naquele momento da ressurreição da filha de Jairo. Ora, este núcleo bem privilegiado à volta de Jesus é aquele que se chega a ele e lhe diz: Senhor, queremos fazer-te um pedido. Que pedido é esse? Pergunta Jesus. Concede-nos que nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Podemos-nos pensar, bem, afinal, qual é o projeto dos discípulos? É fazer a vontade de Deus? É fazer a vontade do Mestre? Ou fazer a sua própria vontade? Quantas vezes nós queremos desenhar Deus àquilo que são os nossos critérios, não aos critérios do seu projeto de salvação, não aos critérios do seu projeto de vida eterna, não aos seus projetos de construir verdadeiramente uma igreja que deve ser colocada ao serviço dos outros e a dar a vida pelos outros. Também aqui os discípulos deixam transparecer essa humanidade e essa fragilidade. Mas conceder um lugar à direita e à esquerda, podemos nos perguntar o que é que estava na cabeça daqueles discípulos, o que é que significa ser isto. Podemos fazer aqui 3 leituras que rapidamente vos indico. Um deles é pensar que eles estão a pedir que no banquete celeste um deles se centra à direita ou à esquerda. Por outro lado, sabemos que estes discípulos não muito anteriormente tinham vivido a experiência do Tabor, em que viram à direita e à esquerda de Jesus Moisés e Elias. Podem estar a querer dizer: deixa lá Moisés e Elias e agora acolhe-me a mim para estar à tua direita, à tua esquerda. Numa outra forma, se calhar um bocadinho ainda mais gravosa, é pensar que aquilo que Jesus ia fazer quando chegasse a Jerusalém era instituir um reino imposto pela força. E queriam quase que ser estes primeiros ministros no novo reino de Jesus. Mas não importa agora todas essas visões. Importa sim aquela que é a necessidade de um prestígio que estes discípulos estavam a querer para si. Na realidade, eles vinham de uma família que deveria ser abastada. Basta ver a introdução a este texto que diz Tiago e João, filhos de Zebedeu. No normal, quando vem este patronímio associado ao nome, significa que são pessoas com algumas posses económicas e que por isso mesmo estão habituados a ter alguns papéis de chefia. Mas no reino de Deus as coisas não podem ser assim. Jesus diz-lhes: podeis beber o cálice que eu bebo? Quer dizer, podeis vós passar pelos mesmos sofrimentos que eu vou passar? Recordais-vos que na sexta-feira santa ou na quinta-feira santa à noite, quando Jesus está no Getsemane, ele pede ao Senhor: Senhor, se é possível, afasta de mim este cálice. O cálice, aqui em Jesus, associado acima de tudo à Páscoa, é sinal de um sofrimento, mas ao mesmo tempo sinal da vontade do Pai. Podeis beber o cálice? Podeis ser batizados no mesmo batismo com que eu sou batizado? E aqui não é simplesmente um batizar com as águas, mas é um batizar ao ponto de dar a sua vida pelo outro. Podemos dizer que é um batismo de sangue. Podemos, disseram eles. E na realidade, acima de tudo, com Tiago, vamos ver que será, poucos anos depois, cerca do ano 44, será martirizado em Jerusalém. João, pelo contrário, será
um outro tipo de martírio será exilado. E dessa forma eles bebem o cálice. De certa forma eles são batizados no mesmo batismo de Jesus. Mas aqui o lançamento de Jesus é muito mais profundo. Os outros reis da terra, os outros governantes, são aqueles que dominam, são aqueles que são tiranos. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser ser o primeiro, seja entre vós o servo. E quem quiser ser realmente aquele grande no reino de Deus, que seja aquele que se coloca ao serviço. E porquê? Porque sois iluminados pela imagem que eu vos dou. E aquilo que o Filho do Homem veio não foi para ser servido, mas para servir e dar a vida. Ora, nós estamos aqui neste caminho com Jesus. Ele dirige-se para Jerusalém. Aqui ele vai chegar até ao apogeu, podemos dizer, ao expoente da sua grande caminhada. Mas é uma caminhada que vem não para ser colocada como um rei terreno, mas é aquele rei que realmente o é, mas aquele que reina dando a sua vida, aquele que reina servindo os outros. E isso será bem forte quando chegarmos à ceia do Senhor, em que Ele se ajoelha, lava os pés aos seus discípulos, sinal precisamente daquela diaconia, daquele serviço que todos nós devemos ter para com os outros. E depois, na cruz, é aquele que dá a vida. Caros irmãos e irmãs, diante destas palavras de Jesus, que durante o caminho em direção a Jerusalém Ele nos deixa, não podemos tirar outro ensinamento senão este: ser aqueles que servem os outros, servir anunciando. E hoje termino esta reflexão com esta recordação das missões, aquele domingo que nós hoje somos convidados a viver na Igreja Universal, pedindo a Deus por todos os missionários. Não importa se em terras longínquas, se calhar até na nossa própria paróquia, mas tantos missionários, homens e mulheres, que entregam sua vida em favor da proclamação do Evangelho. Por todos eles, nós rezamos, mas para criar também em cada um de nós este desejo de sermos missionários na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso emprego, junto dos nossos amigos. Para todos vós, deixo a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site